Bom, meu povo, vamos aqui para o exercício 6, ó. A figura a seguir mostra o sistema de tração de uma bicicleta em que os raios externos das rodas da coroa e da catraca são iguais a 35 centímetros, 12 centímetros e R, respectivamente. A velocidade da bicicleta pode ser calculada conhecendo-se o número de voltas N que as rodas perfazem por segundo. Nesse caso, a distância percorrida em 1 segundo é 2π vezes 35 vezes N centímetros. Considerando que o braço do pedal gire meia volta por segundo, julgue os itens a seguir. Gostei dessa informação aqui. Ele está dizendo para mim o seguinte, ó. O braço do pedal gira meia volta por segundo. Ou seja, se nós expandirmos esse raciocínio aqui, meia volta vezes 2 dá uma volta completa, né? Então, uma volta é feita em 2 segundos. Ou seja, esses 2 segundos são o período de revolução do braço do pedal, basicamente. Vamos aos itens, já que são todas essas as informações que nós temos. Item 1. Ele diz: um ponto da corrente desloca-se a uma velocidade de 12π centímetros por segundo. Bom, a velocidade de um ponto da corrente é também a velocidade tangencial de qualquer superfície, tanto da catraca aqui quanto da coroa lá na frente. Vamos pegar a coroa, porque a coroa a gente já conhece as informações a respeito dela. O raio dela é de 12 centímetros e o período é de 2 segundos. Então a gente fica, velocidade da corrente é também a velocidade da coroa. Isso vai ser 2π vezes o raio da coroa, dividido pelo período de revolução da coroa. Isso vai dar para a gente, então, 2π vezes 12 centímetros, dividido pelo tempo de 2 segundos. Esse 2 aqui morre com esse. Então, a gente fica com uma velocidade tangencial para a coroa de 12π centímetros por segundo. Item 1, portanto, correto, tá? Vamos ao item 2. Item 2. Se R igual a 5 centímetros, então a catraca perfaz uma volta e meia em 1 segundo. Vamos pensar de um jeito mais prático um pouquinho? Olha só, se o raio da catraca fosse de 6 centímetros, se ele fosse de 6 centímetros, toda vez que a coroa desse uma volta, a catraca daria 2 voltas. Isso significa, então, que se eu fizer esse raio dessa catraca diminuir, então, para cada volta da coroa, o número de voltas que a catraca dá vai ser um pouquinho maior. Então, para que eu consiga entender o número de voltas desenvolvidos pela catraca com relação às pedaladas, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos dividir item 2. Vamos dividir 12, que é o raio da coroa, dividido por 5, que é o raio da catraca. Isso aqui vai dar para mim 2,4. Ou seja, isso implica que uma volta da coroa vai me dar 2,4 voltas da catraca, basicamente. Ou seja, uma volta da coroa acontece num intervalo de tempo de 2 segundos. Então, 2,4 voltas da catraca acontece no intervalo de tempo de 2 segundos também, porque é tudo simultâneo. Só que ele está perguntando em 1 segundo. Em 1 segundo seria o equivalente de meia volta. Então, 1 segundo aqui vai ser também 1 segundo para cá. Só que seria meio percurso da catraca. Meio percurso, ou seja, 1,2 volta. Bom, dá um pouquinho menos que uma volta e meia, né? Então, item 2, errado. Vamos botar errado nele aí. Tranquilo? Vamos lá. Item 3. Diz assim, se R igual a 5 centímetros, a velocidade da bicicleta é de 48π centímetros por segundo. Bom, se tu lembrar com calma, ele disse assim, a velocidade da bicicleta
pode ser calculada como sendo 2π vezes 35 vezes n dividido por 1 segundo, porque isso aqui era tudo que estava acontecendo em 1 segundo e toda essa distância aqui estava sendo dada em centímetros. Olha, isso é a própria velocidade da bicicleta. E isso aqui, basicamente, é o quanto a catraca gira no intervalo de tempo de 1 segundo, uma vez que a catraca e o pneu da bicicleta estão associados, acoplados pelo centro. Isso é um acoplamento central. Então, uma volta de um equivale a uma volta do outro. Ou seja, 1,2 volta de um é 1,2 volta do outro. Isso aqui vai dar para mim, portanto, 2π vezes 35 vezes 1,2 centímetros. Tudo isso num intervalo de tempo de 1 segundo. Quando nós terminarmos essa continha, a gente vai encontrar, acredite ou não, 84 pi centímetros por segundo e não 48 pi centímetros por segundo, como ele sugere. Item, portanto, errado. Item 4. O aumento do raio da catraca acarreta aumento da velocidade da bicicleta. Opa, temos um problema. Se por acaso eu fizer esse raio dessa catraca crescer, eu vou ter uma defasagem no número de voltas que ela dá com relação à coroa. Quem manda nas pedaladas é a coroa. Quanto maior for o número de voltas que a catraca dá para uma pedalada completa da coroa, melhor para o ganho de velocidade. Então, se por acaso eu fizer o raio da catraca diminuir, isso vai prejudicar o número de voltas, o N, que acaba, como consequência, prejudicando também a velocidade da bicicleta. Então, não, a velocidade não vai aumentar, a velocidade vai diminuir. Item 4, errado. Tudo bem, gente boa? Então tá bom, valeu.